Liberdade artística e encomendas de obras de arte no Renascimento. Então é interessante a gente pensar, para um artista como Giotto, na época dele, que é essa espécie de meio do caminho entre o começo do Renascimento e o final da Idade Média, né? A gente sempre tem que tomar cuidado com as classificações, porque a história sempre resiste às classificações que às vezes querem disciplinar muito o movimento da história, mas de qualquer maneira, quando a gente olha para esse momento e a gente pensa na carreira de um artista como Giotto, a gente está falando aqui de alguém que recebeu uma encomenda de uma pessoa rica, de uma pessoa importante. E era assim que funcionava nessa época e continuou a funcionar assim por muito tempo, especialmente com os artistas do Renascimento, propriamente dito. É claro que para receber uma encomenda de um patrono importante, fosse um banqueiro, né, a grosso modo um banqueiro como o Enrico Scrovegni, fosse a própria igreja, como vai acontecer, eu falei do Michelangelo, é o próprio Papa que chama o Michelangelo para fazer o teto da Capela Sistina, fosse algum outro poderoso, o artista deveria gozar de algum prestígio. Havia artistas que não recebiam encomendas e que vendiam diretamente para o mercado, claro que havia. Mas é interessante a gente pensar que essas duas maneiras de um artista produzir e vender suas obras para o mercado, a proporção em que elas acontecem e a importância dos artistas que estão vendendo de cada um dos jeitos vai variando ao longo do tempo. E isso, evidentemente, tem a ver com o desenvolvimento material dessas sociedades. Se a gente pensa, no caso aqui do Renascimento, os artistas de grande prestígio, eles recebiam encomendas de patronos importantes. Era o caso do Giotto, vai ser o caso do Michelangelo e de tantos outros que a gente conhece de nome muitas vezes. Isso traz uma diferença importante. Quando um artista recebe uma encomenda, ele começa a produzir sabendo que alguém vai comprar o que ele produz. Ele não produz primeiro para vender depois. Alguém já vai dizer para ele que quer que ele faça uma coisa mais ou menos assim, e ele vai fazer, dependendo do caso, dependendo de quem encomendou, dependendo do prestígio do artista, de uma maneira mais ou menos livre. Né? Às vezes é muito direcionado. A gente tem documentos que mostram que os patronos pediam exatamente o que eles queriam, como eles queriam que o artista pintasse, e que não deixavam muita margem para que ele fizesse o que ele queria. Se a gente, por exemplo, pensa em outros artistas, por outro lado, e eu cito mais uma vez o Michelangelo, ele era um artista que tinha uma liberdade muito grande no que ele ia fazer. E não é porque o Papa era bonzinho, é porque o Michelangelo era teimoso e ele era importante o suficiente para conseguir, de algum modo, bater o pé, brigar com o Papa. Mas aqui atrás, quando a gente está falando do Giotto, quando a gente está falando dessa época, a gente tem a principal maneira de um artista sobreviver por meio dessas encomendas e por meio desse patronato. É claro, para que exista esse tipo de relação, é preciso que alguém tenha acumulado muito dinheiro. Isso vai acontecer especialmente na Itália do Renascimento, especialmente em Florença, onde vai ter muito dinheiro concentrado por meio das finanças, especialmente em torno de uma família chamada Medici, de quem eu já vou falar em mais detalhes daqui a pouco. Mas vejam, essa relação entre uma acumulação de riqueza, e nesse caso aqui do Renascimento italiano, de uma acumulação de riqueza financeira, é muito importante para que tenha um excesso de dinheiro na mão de algumas pessoas e que isso seja possível. Né? E é claro, mesmo as cidades são mais ricas, justamente porque estão relacionadas à riqueza gerada também, não só, mas também pelo mundo financeiro, e que eventualmente vão poder fazer monumentos públicos, vão poder fazer grandes encomendas para que os artistas possam trabalhar, nas quais os artistas possam trabalhar. Se vocês observarem comigo aqui, esse trecho, essas palavras que vocês estão vendo aqui comigo, foram tiradas de um livro de um autor chamado Baxandal. E ele coloca aqui mensagens, né, vocês podem ver aqui comigo, que foram trocadas entre encomendadores e artistas. Né? Na verdade, vocês observem aqui comigo, o primeiro, especialmente, Ludovico Gonzaga para Mantegna. O Mantegna é um grande artista também do período do Renascimento. E vamos lá. Desejo que façais para mim o desenho de 2 perus ao natural, um macho e uma fêmea, e que os envieis para mim aqui, pois os quero mandar tecer para as minhas tapeçarias. Podereis observar os nossos que se encontram no Jardim de Mantua. Vejam, isso aqui
né? Se vocês observarem essa relação entre quem está encomendando, Ludovico Gonzaga, e o artista, que é o Mantenha, a gente vê aqui que tem instruções muito claras do que o encomendador quer. Não sobra muito espaço para o artista decidir, pelo menos não em termos de tema. E nesse caso aqui também, gente, não sobra também espaço para ele decidir muito como ele vai fazer, porque ele tem até o modelo, né? Vocês podem observar os nossos que se encontram no jardim. O artista não vai nem escolher, né, que perus ele vai pintar. Ele tem que pintar o peru do jardim do encomendador, do sujeito que está pagando, né? Então, reparem, aqui continua, né? Ele pede também, né? Isso aqui ele tá de um outro personagem importante para aquele, né? Que era uma espécie de patrão do Mantenha. Ele pede o artista como alguém que vai servir de distração para ele poderoso, né? Então vejam, aqui também a mesma coisa. O Duque de Milão, que era ainda mais importante. Alguns desenhos relativos aos quadros, os quais peças que sejam pintados por Andrea Mantegna, o célebre pintor. O que, por exemplo, essas frases mostram para a gente? A gente está falando aqui dos anos de 1460, as décadas ali da metade para frente dos anos de 1400. A gente pode observar aqui que tem uma relação entre quem pede e quem faz que permite pouco espaço para uma liberdade do artista. Talvez essa nossa noção de liberdade criativa, essa noção que a gente tem hoje de liberdade criativa, tenha muito mais a ver com a nossa época do que fazia sentido para eles então. Mas o que a gente consegue observar aqui é que a encomenda tem a ver com todo o processo criativo, nesse caso aqui do Mantegna. Para quem nunca viu uma pintura do Mantegna, não vou ter tempo de mostrar aqui, mas dê uma procurada depois, o nome dele no Google, e vocês vão encontrar coisas extraordinárias. O Masper até tem uma pintura que pode ser que tenha sido dele, provavelmente sim, mas de qualquer maneira, vocês estão vendo aqui que a relação entre quem faz e quem paga, que aqui se dá por meio de uma encomenda, né, e é claro, não só de uma encomenda, mas de uma relação de trabalho que mostra uma subordinação completa do artista, porque ele até vai distrair o outro poderoso. Vejam, o caso é que se um artista produz por meio de uma encomenda como essa, ele vai pintar o que estão pedindo para ele. E assim ele construiu a reputação dele. É diferente, por exemplo, de um artista que vai surgir, especialmente depois do romantismo, no século XIX, nos anos de 1800, e mesmo nos dias de hoje, em que o artista vai ser valorizado justamente por aquilo que ele apresenta para o mundo e o mundo não espera dele. Pelo menos no começo, né? Depois as coisas mudam um pouco. Aqui é o contrário, né? A ideia de ter um artesão que faz um objeto, tudo bem, ele é um pintor célebre, mas o que vai ser valorizado aqui é o objeto que ele está pintando, né? O desenho que ele está pintando seguindo as instruções de quem está pagando.